Como que é tratada a prevenção de dificuldades e recuperação de empresas no caso da Eireli? Se aplica a lei de recuperação de empresas e falências a ela? Olha, o artigo 1º da Lei 11.105/2005 diz que esta lei será aplicada ali aos empresários. Então, sendo esta Eireli, tendo ela uma atividade empresarial, sendo ela um empresário, a lei de recuperação de empresas irá ser aplicada a ela também. O que acontece eu posso dizer para vocês, em um grande número de casos, não é necessário fazer uso da lei de recuperação de empresas e falências. É que muita gente acaba tendo dificuldades e pensa assim: olha, quero usar a lei de recuperação de empresas e falências. Por que eu digo isso? Eu vou pegar aqui dois exemplos. A pessoa está devendo para vários bancos, tá? O que acontece? Ela pode fazer um acerto com esses bancos, ou se o banco ajuizar uma ação contra ela, o que acontecerá? Ela, sendo uma execução, ela apresentará a sua defesa ali chamado embargos à execução. E nesses embargos à execução, ela vai discutir tudo que ela acha ilegal. Se ela acha que o cálculo do banco está errado, ela vai mostrar lá com base no artigo 917 qual cláusula que o banco está violando, qual cláusula que é abusiva. Ele vai ter que mostrar isso daí para o juiz. O que eu quero dizer para vocês aqui, a grosso modo, é que antes de pensar na utilização da lei de recuperação de empresas e falências, é importante o devedor saber que não precisa utilizar a lei de recuperação de empresas e falências para ele se recuperar. Nesse caso, como eu disse, ele vai usar um instrumento jurídico previsto no Código de Processo Civil para apresentar a sua defesa. Ele não vai precisar usar a lei de recuperação de empresas. Ele está com um problema bancário e outro tributário. Tá? O que acontece? O tributário, o processo de execução vai ficar fora ali do processo de falência. Tá bom? Vai ter ali um parcelamento sob o ponto de vista tributário que esse devedor possa fazer. Vivem saindo programas aí tipo Refis, hoje agora, atualmente tem, inclusive aí no governo Bolsonaro, estou falando aqui no início, meados de agosto, tem programa que as pessoas podem ingressar nele, dependendo da situação, e ali fazer um parcelamento da dívida. Então o que acontece? O crédito tributário, ele não submete ao processo de recuperação de empresas e falência, o que eu acho lamentável. E por que acho lamentável? Porque a lei de recuperação de empresas, ela deveria ser utilizada para o empresário se recuperar. Na França, houve uma discussão muito grande se o crédito tributário deveria ou não entrar no processo de recuperação. E venceu a tese de que deveria. E qual foi o motivo, que eu acho correto também, para a utilização do enquadramento também do credor fiscal na lei de recuperação de empresas e falências? Por quê? Os governos devem buscar o bem comum, tá? E essa foi a tese vencedora na França. Buscar o bem comum. Então, a busca do bem comum, nesse caso aí, é recuperar o devedor. Por quê? O dinheiro que vai entrar para o fisco, não é para fazer bem para as pessoas, não é para voltar para as pessoas através de saúde, de educação. É para isso, não é? Então, se o dinheiro vai voltar para as pessoas, você tem que deixar a pessoa agora, essa pessoa que está em dificuldades, que ela se recupere também e que então seja incluído o débito tributário, tá? Mas atualmente, eu digo, atualmente não é, né? Então, assim como na questão relacionada à alienação fiduciária, tá? A alienação fiduciária também não entra aí para recuperação do devedor. Então, este credor, o credor bancário, o que acontece? Ele também, o crédito dele não vai para o processo de recuperação. Então, acaba dificultando a vida aí do devedor. Então, como eu disse, é importante saber disso, que num primeiro momento, a pessoa não precisa fazer necessariamente uso da lei de recuperação de empresas e falências. E como uma forma até de prevenção, o que eu sempre entendi desde o início da legislação, quando começou a vigorar lá em 2005, o primeiro passo a ser buscado, e eu já falava, isso daí tem artigos meus na internet, é só bater a lei de recuperação de empresas lá e falências do ano de 2005, eu já falava isso. O primeiro passo
da pessoa é buscar se recuperar, como eu disse, buscando os credores, vendo se tem um acerto com eles. O segundo passo, quando isso daí não for possível, é utilizar o mecanismo da recuperação extrajudicial, não da recuperação judicial. Por quê? Porque extrajudicialmente ela também pode vir aí a se recuperar. Inclusive existe um projeto de lei nesse momento justamente para favorecer o que? A recuperação extrajudicial. E por que eu digo isso? Né? Digo isso porque eu já havia estudado em 1998, época que eu estudei na França, a legislação francesa, italiana e brasileira de recuperação de empresas e falências. Então lá os franceses, muito mais adiantados, já diziam isso. Então não é um conhecimento meu, é um conhecimento que eu peguei de países avançados nessa legislação que serviu de modelo para o Brasil. O Chapter 11 é dos Estados Unidos e a legislação francesa do redressement judiciaire. Então, meus comentários aí com relação a essa EIRELI é que é importante saber disso. Lei de recuperação de empresas e falências, ela vai ser usada aí num segundo plano, especialmente porque a maioria dos empresários que pedem recuperação de empresas, eles acabam tendo a sua falência declarada, tá? É muito importante saber disso. Por quê? Porque a lei de recuperação de empresas e dificuldades deve ser usada para quem está com uma dificuldade provisória, transitória, dificuldade ali de pagamento. Então, é importante saber esses aspectos aqui da legislação num primeiro momento. Com relação à segunda questão, então eu falei da legislação, agora no segundo momento eu vou falar aqui da parte da prevenção. Quando que surgem indícios que uma empresa, ali, um empresário, ele está em dificuldades? Vamos imaginar o seguinte, e como que ele vai se prevenir? Essa maneira de prevenção, olha só. Tem um título protestado no valor de 10 mil reais, olha que interessante. 10 mil reais não dá direito a nenhum credor pedir a falência do devedor, só por 10 mil reais. Então, no mínimo, aquele credor ele tem que reunir créditos, não precisa ser só dele, pode ser de outros, de protestos, que tem um valor mínimo equivalente a 40 salários mínimos. Então, se o devedor só deve 10 mil reais, 20 mil reais, ele pode ficar despreocupado, porque ninguém irá pedir a falência dele, tá bom? E quando que começa a ser vista essa dificuldade do devedor? Vamos imaginar que ele tem um título protestado. Então, um título só protestado é um indício. Veja só, como é que eu sei que aquela pessoa, aquele empresário está mal? É um indício. Deixou o título protestado, não pagou em dia, é um indício que ele está numa situação mal. Mas, por exemplo, o título foi protestado ilegalmente, ele naquele momento estava sem dinheiro, né? É um indício só de dificuldades. Quando é que começam a aumentar essas dificuldades? Daí quando essa pessoa já está com vários títulos protestados. Daí então você vê que ela realmente, pelo menos de uma maneira aparente, ela passa por dificuldades, né? Daí depois tem processo de execução, bens penhorados e tudo mais. Daí você vai vendo que esta empresa, ela está em dificuldades. Então qual que é o mecanismo de prevenção? O mecanismo de prevenção nesse momento, olha só, na França fala le règlement amiable, é buscar ali os seus credores e buscar fazer um acerto com eles. Hoje isso daí é perfeitamente possível, basta o administrador desta EIRELI, veja, buscar o Tribunal de Justiça de cada estado e buscar fazer o quê? Buscar que seja marcada uma audiência de conciliação com o seu credor, com os seus credores. Esta é a parte, inclusive, que está fazendo parte aí do projeto de lei, da nova lei de recuperação de empresas e falências. Então, o primeiro passo antes de pensar na utilização da lei de recuperação de empresas e falências, sob esse ponto de vista, buscar uma conciliação com os seus credores, tá bom? Então, isso daqui que eu oriento, então, no primeiro momento.